A Aviação Aérea São Paulo, VASP, foi uma empresa de aviação comercial brasileira com sede na cidade de São Paulo. Em 12 de novembro de 1933, em uma cerimônia no Campo de Marte, foram inauguradas as duas primeiras linhas que colocaram os dois primeiros voos comerciais da empresa, que foram feitos com bimotores Monospar ST4 ingleses. O trajeto foi de São Paulo a São José do Rio Preto, com escala em São Carlos, e de São Paulo a Uberaba, com escala em Ribeirão Preto. As aeronaves tinham capacidade para 3 passageiros e tiveram como madrinhas a Dona Olívia Guedes Penteado, que batizou o VASP-1, denominado Bartolomeu de Guzmão, e a Dona Antonieta Caio Prado, que batizou o VASP-2, denominado Edu Chaves. Seu primeiro presidente e um dos fundadores foi Eribaldo Siciliano. As condições precárias da infraestrutura aeroportuária dificultavam a operação. Nos primeiros meses de atividades, a VASP teve suas operações suspensas devido a fortes chuvas que inundaram o Campo de Marte, sendo retomadas em 16 de abril de 1934. Tais dificuldades foram decisivas para a empresa participar do desenvolvimento de aeroportos e campos de pouso do interior paulista. A empresa transferiu suas operações para o recém-inaugurado aeroporto de Congonhas, conhecido como Campo da VASP. Em janeiro de 1935, a sua frágil saúde financeira fez com que a diretoria pedisse oficialmente a ajuda do governo do estado. A VASP foi estatizada e recebeu novo aporte de capital para a compra de 2 Junkers Ju-52-3M. Em 1936, a VASP estabeleceu a primeira linha comercial entre São Paulo e Rio de Janeiro, e em 1937 recebeu seu terceiro Junkers. Tragicamente, a aeronave de matrícula PP-SPF sofreu o primeiro grande acidente da aviação comercial brasileira. Em 8 de novembro de 1939, chocou-se após a decolagem do aeroporto Santos Dumont com o Highland 90 Dragonfly argentino. Em 1939, a VASP comprou a Aerolloyd Iguaçu, pequena empresa de propriedade da Chamate Leão, que operava na região sul do país. Em 1949, o avião da VASP pousou no aeroporto de Catanduva, inaugurando assim a sua linha de voos diretos para São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, feitos no mesmo avião. O possante Douglas, em seu voo inaugural, trouxe a esta cidade para presidir o ato de abertura ao governador Adhemar de Barros, vários assessores, imprensa, além do Dr. Aderbal Ramos, governador de Santa Catarina, que se encontrava em São Paulo e foi convidado para acompanhar a comitiva. E aqui chegando, todos se dirigiram à Associação Comercial, Industrial e Agrícola, onde foi feita a recepção, tendo feito uso da palavra o Dr. Ítalo Zaccaro, que saudou o governador, focalizando a importância do acontecimento que ele viera a presidir. Depois falou o Dr. Aderbal Ramos, governador de Santa Catarina, que manifestou seu entusiasmo pela capacidade de trabalho do povo paulista. Depois o governador Adhemar de Barros falou da importância que tinha essa região
no contexto estadual. Daí a inauguração da nova linha da VASP, pioneira da aviação comercial no país. A VASP funcionou na cidade de Catanduva cerca de 3 anos. Seu escritório era na Rua Pernambuco, número 153, e seu agente era o Sr. Moacir Litt. Em 1962 foi a vez do Lloyd Aéreo ser comprado, ampliando ainda mais sua participação a nível nacional. Após a Segunda Guerra Mundial, modernizou a frota com a introdução do Douglas DC-3 e Saab 90 Scandia. Em 1955, encomendou ao Viscount 800, primeiro equipamento a turbina no Brasil, e depois trouxe o NAMC-YS-11 Samurai. Em janeiro de 1968 entrou na era do jato puro com a entrega de 2 BAC 111-400. Em 1969 trouxe ao Brasil os primeiros Boeing 737-200. Em 1982 chegaram os Airbus A300-B2 e em 1986 o primeiro 737-300 do nosso país. No início da década de 1990, a VASP foi privatizada. Seu novo presidente, Wagner Canedo, iniciou uma agressiva expansão internacional. Ásia, Osaka, no Japão, e Seul, na Coreia do Sul, Canadá, Toronto, Caribe, Aruba, Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, São Francisco, Miami, Orlando, voos charters, Europa, Madrid, Barcelona, na Espanha, Frankfurt, na Alemanha, Zurique, na Suíça, Bruxelas, na Bélgica, Atenas, na Grécia, e até mesmo Marrocos, a Casablanca, entraram no mapa da empresa. Aumentou a frota, trazendo, entre outros, 3 DC-10-30 e depois 9 MD-11. Criou o VASP Air System após adquirir o controle acionário do Lloyd Aéreo Boliviano, Equatoriano e Aviación da Argentina Transportes Aéreos Neuquén. A VASP se orgulhava de ser dona de sua própria frota e de não ter despesas com leasing, mas quando essa frota começou a envelhecer, os problemas começaram a surgir. A empresa não conseguiu mais sustentar o crescimento. Deixou de pagar obrigações, salários, leasings e até taxas de navegação. Canibalizou o MD-11 a céu aberto em Guarulhos e foi cancelando as rotas internacionais. A frota foi reduzida, restando os antigos 737-200 e os cansados A300 para servir uma rede doméstica menor do que a empresa operava em 1990. O VASP Air System foi desfeito. Em setembro de 2004, o Departamento de Aviação Civil, DAC, suspendeu as operações de 8 aeronaves da VASP. Por medida de segurança, os aviões 737-200 de prefixos PPSMA, PPSMB, PPSMC, PPSMP, PPSMQ, PPSMR,
PPSMS e PPSMT foram proibidos de voar até cumprir as exigências técnicas de revisões e modificações obrigatórias. Sem dinheiro para fazer os trabalhos, a VASP decidiu encostar os jatos que, em seguida, começaram a ser canibalizados para oferecer peças aos outros 737s ainda em operação. Com uma imagem arranhada e uma frota obsoleta, a empresa foi perdendo terreno, sobretudo após a entrada da Gol no mercado. A VASP operou em novembro de 2004 apenas 18% dos voos programados. Em setembro de 2004, quando enfrentou a primeira paralisação de funcionários e começou a ter problemas para abastecer suas aeronaves, a fatia de mercado da companhia aérea era apenas 8%, e 2 meses depois, de 1,39%. A ocupação também estava aquém do desejado. As únicas 3 aeronaves da VASP que voaram no mês saíram com 47% dos assentos vendidos. A VASP parou de voar no final de janeiro de 2005, quando o DAC cassou sua autorização de operação. Suas aeronaves hoje estão paradas por aeroportos de todo o país, testemunhas de uma triste página da história de aviação comercial. A empresa esteve em processo de recuperação judicial entre 1º de julho de 2005 e 4 de setembro de 2008, para que tivesse alguma possibilidade de retornar às suas operações. A VASP realizou em 26 de julho de 2006 uma assembleia de credores, quando foi aprovado o plano de recuperação da empresa, com previsão de retomar as atividades com cargas e passageiros dentro de um prazo de 8 a 10 meses, com 12 novas aeronaves adquiridas por meio de leasing. O juiz homologou no dia 24 de agosto de 2006 o seu plano de recuperação judicial, reafirmando a empresa retomar suas atividades dentro de um período de 8 a 10 meses, mas isto não aconteceu até hoje. Uma nova assembleia de credores foi realizada em 17 de julho de 2008 para que os credores pudessem opinar pela manutenção ou não da empresa em recuperação judicial. O resultado foi a sugestão pela decretação da falência da companhia. Em 4 de setembro de 2008, sentença proferida pelo juiz da primeira vara de falência e recuperações judiciais de São Paulo, onde tramita a recuperação judicial, decretou a falência da companhia com dívidas estimadas em 5 bilhões de reais. Durante o período de recuperação judicial, a VASP sobreviveu fazendo manutenção de aeronaves para outras companhias aéreas, como a Varilog e a BRA, bem como da locação de alguns imóveis não operacionais espalhados pelo Brasil. No entanto, uma reintegração de posse obtida pela Infraero em agosto de 2008, que determinou a devolução de diversas áreas em vários aeroportos brasileiros até então operados pela VASP, que incluíam as oficinas e hangares. Isso inviabilizou a atividade de manutenção até então efetuada. Em agosto de 2011, 4 aviões que permaneciam em Congonhas foram desmontados para serem vendidos como sucata. Em novembro de 2012, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão da Justiça Paulista que decretou a falência da empresa em 2008. Segundo o ministro Masami Ueda, a suspensão se deve ao fato de interesses individuais de alguns credores terem impedido que o plano de recuperação judicial da empresa fosse executado. Os ministros da terceira turma do STJ concluíram que a recuperação judicial não era mais possível e a empresa novamente foi declarada falida em 6 de junho de 2013.